Como planejar a minha aposentadoria? Quais contas eu devo fazer? Como que eu vou projetar o meu patrimônio e entender qual que é o valor necessário para me aposentar? É sobre isso que nós vamos conversar aqui em mais um vídeo do canal Educa Meu Bolso. Se você já se interessou pelo assunto e quiser deixar o like na confiança que o vídeo vai ser bom, e claro, se esse tipo de conteúdo é do seu interesse, finanças pessoais, investimentos e outros assuntos relacionados a dinheiro, eu te convido a clicar aqui e se inscrever no canal. Vídeos novos toda semana para conversarmos sobre como tomar boas decisões financeiras. Mas vamos lá, vamos falar aqui sobre o que nós temos que levar em consideração para nos aposentar. Porque muitas pessoas ficam na dúvida assim, o que eu posso considerar de viável em termos de retorno? Geralmente, quando você vai no banco ou quando vai ter uma conversa mais informal com seus amigos em um jantar, vamos supor que você quer, por exemplo, uma renda de 10 mil reais por mês na aposentadoria. Aí o seu amigo, eventualmente o gerente de banco, infelizmente, ele fala assim, não, vamos fazer uma conta aqui, ó, 10 mil reais por mês, 120 mil reais por ano. No Brasil é muito confortável termos uma taxa de 10% ao ano. Então 1 milhão e 200 você consegue, 1 milhão e 200, 10% ao ano, você vive tranquilamente aí com seus 10 mil. Esta conta está errada? Errada ela não está, só que ela está, digamos, incompleta, porque ela esqueceu de um pequeno detalhe que todo santo dia você lembra quando você, por exemplo, vai fazer a compra na padaria, a compra do mês no supermercado, que é a inflação. A inflação, ela corrói absurdamente o nosso poder de compra, principalmente por estarmos em um país emergente como o do Brasil. É normal, em média, para você ter ideia, nós temos uma inflação aí na casa de 5%. Desde que o real existe há um pouco mais de 30 anos, 65% do tempo nós tivemos uma inflação de 5%. Isso significa que, sendo bem conservador, nós temos uma perda, né, de poder de compra a cada 10 anos de metade do nosso poder de compra. Então, se você tem 30, 40, 50 anos e quer se aposentar aos 60, você verá o seu poder de compra caindo pela metade, pelo menos 1, 2, 3 vezes. O real, desde que ele existe, há pouco mais de 30 anos, como eu disse, ele perdeu mais de 85% do seu valor. Para vocês terem uma ideia, se você queria comprar uma casa lá em 94, que foi quando o real foi lançado, e ela custava 100 mil reais, hoje essa mesma casa, nos mesmos padrões, ela custaria mais de 800 mil reais. R$1 precisa de R$8 para comprar a mesma coisa. É por isso que essa conta bruta, direta, com retorno nominal, não faz sentido quando nós pensamos, por exemplo, eu não vou falar que para o ano que vem você tem que se preocupar tanto com isso, mas ainda assim teria, porque 5% de desvalorização em um ano já é muita coisa. Mas quando você fala de 3, 5, 10, 20, 30 anos, então é como se você quisesse uma renda de 10 mil reais hoje, daqui 30 anos você teria que estar se preocupando com a renda de 80 mil. Mas como que você facilita isso, né? Como você facilita essas contas? É só você trabalhar com projeções levando em consideração o juro real, preferencialmente um juro real líquido, porque juro real é aquele descontado da inflação. Não é só subtrair, eu vou deixar a fórmula aqui para você, tem uma fórmula para você encontrar o juro real, só que o melhor é você levar em consideração um juro real líquido. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, vamos pegar o cenário atual, que nós temos uma taxa Selic em 15% e vamos colocar uma inflação de 5%. Então parece, né, que nós temos o quê? Um juro real de 10%, mas na verdade não, porque você tem a taxa Selic de 15%, teria o imposto de renda, vamos colocar o menor imposto depois de 2 anos, que até então é de 15%, é um juro líquido, né, vamos colocar assim, um juro líquido, um retorno líquido de 12,75%. Qual que é a fórmula então? Você pega 1 mais esse 12,75 e divide pela mesma coisa pensando na inflação. Então divide por 1,05, o que nos dá um retorno real de 7,40%, arredondando um pouco para cima. Então esse 15% efetivamente ali no seu bolso, em termos de percepção de valor, de vida, qualidade de vida, de preservação de compra, você está tendo realmente um retorno de 7%. Então é por isso que é muito arriscado quando você perpetua, faz contas, projeções
levando em consideração um juro nominal, sem pensar na inflação, sem pensar no imposto de renda. Na verdade, o oposto, né? O imposto de renda primeiro, porque o governo tá nem aí se tem inflação e vai pegar imposto sobre tudo, e depois você desconta a inflação. Quando entendemos isso, que nós temos que pensar no juro real e no juro real líquido de preferência, então, tanto na fase de acumulação quanto na fase de usufruir, que é a fase de aposentadoria, uma pergunta, ela surge. Qual que é uma taxa viável? Qual que é uma taxa coerente para eu fazer essa conta? Vai depender muito da época que você está analisando. Porque qual que é o juro básico que a gente leva em consideração para algumas contas? A taxa Selic. Só que aí nós não estamos considerando a inflação. Então, qual que pode ser o parâmetro para um juro real de longo prazo? Nós vamos pegar o menor risco de crédito de novo, que é através do Tesouro Direto, os títulos públicos, só que nós vamos nos balizar agora no Tesouro Direto, por exemplo, IPCA+, de longo prazo. Então, você tem que analisar na época que você está. Só que justamente por isso, como as coisas mudam muito, é coerente você entender o que é normal no Brasil no longo prazo. É coerente, não é que é fácil, mas é coerente você, por exemplo, fazer uma conta com um juro real de 5% na fase de aposentadoria para viver de renda, e talvez na fase de acumulação, um juro real de 6%, não é que é fácil. No Tesouro, são boas taxas historicamente falando, principalmente IPCA mais 6. Só que, justamente por ser o menor risco de crédito, em outras alternativas de investimentos, é provável que você consiga IPCA mais 6, até livre de imposto de renda já, no longuíssimo prazo. Então a pessoa que não entende isso, ali ia pensar lá, 120 mil por ano que eu quero, e no Brasil é muito fácil conseguir 10%, então é só dividir por 0,10, 1 milhão e 200. 1 milhão e 200 é meu número mágico. Com 1 milhão e 200 eu uso 10 mil todo mês, e eu continuo com meu 1 milhão e 200, né? Eu uso 10 mil e continuo com 1 milhão. Qual que é o problema? Depois de 10 anos, você vai ter uma sensação, não precisa esperar 10 anos, em 5 anos já vai ter uma grande corrosão do seu poder de compra. Mas depois de 10 anos, você vai sentir que esses 10 mil compram o que você comprava com 5 mil. Porque a cada 10 anos nós temos uma percepção que o nosso poder de compra é reduzido pela metade. Qual que é a fórmula correta, então? Você vai pegar e entender o juro real na fase de aposentadoria. Então, por exemplo, se for 120 mil reais ainda por ano, você quer dividir, para ser conservador aqui, 5%. Divide por 5%. 2 milhões e 400. Então, com 2 milhões e 400, ele rende 5% além da inflação e do imposto de renda. Você vive com 120 mil. Vamos supor que nesse período a inflação foi de 4%, ok? Esses 2 milhões e 400, agora pega esse raciocínio. Esses 2 e 400, eles não vão ficar estáveis absolutamente falando. Vamos supor que a inflação foi de 4%. Esses 2 e 400, eles serão corrigidos por esse 4%. Então você vai ter no outro ano 2 milhões e 496 mil. Eu fiquei mais rico? Não. Você está tão rico quanto em termos de poder de compra. Aí vamos supor de novo que vai render 5%, né? 5% aqui. Você vai ter uma renda anual de 124 mil e um pouquinho, mais que os 120 mil. Eu tenho mais renda, eu estou mais rico? Não. Esses 124 mil compram as mesmas coisas, nas mesmas quantidades que os 120 mil compravam ano passado. Então, na prática, o seu patrimônio ele continua crescendo. Só que, efetivamente, em termos de qualidade de vida, você está tão rico quanto. Este é o segredo para você fazer contas tanto na fase de acumulação quanto na fase de usufruir do patrimônio. Caso você não faça isso, você vai ter um valor para baixo do que você realmente deveria se preocupar em ter. Porque a pessoa que fez uma conta lá que ela tem que alcançar 1 milhão e 200, quando ela chegar lá na frente e ver que esse 1 milhão e 200 não compra quase nada, que os 10 mil que ela queria, já que ela não corrigiu pela inflação, não garante qualidade de vida para ela, ela vai tomar um susto muito negativo. Então é muito melhor você nivelar por baixo e lá na frente, se o cenário melhorar, o que significa isso? A inflação caiu e assim por diante, a qualidade de vida aumentou no país, excelente do que você colocar uma expectativa mais fraca em termos de esforço e chegar lá e estar frustrado bem na fase da aposentadoria. Antes de continuarmos, que nós temos ainda o que conversar, me fala se você sabia disso, que você tinha que levar em consideração a inflação nessas contas, ou você só sentia aí no supermercado
quando você ia que tinha alguma coisa errada acontecendo com o seu dinheiro. E outro ponto, eu consigo te ajudar de forma personalizada e direta, que você está aqui assistindo, tem interesse nesse assunto, a fazer todos esses cálculos. Na verdade, eu consigo te ensinar tudo isso. Eu tenho métodos educacionais que, a depender, se nós entendermos que faz sentido para você, porque eles são aulas particulares, aulas ao vivo, inclusive para isso, te convido a preencher aqui no link o diagnóstico da vida financeira que está na descrição desse vídeo. Com esse diagnóstico eu vou entender a sua realidade e entender se essas aulas, se esses métodos educacionais fazem sentido para você. Eu ensino você a se organizar financeiramente, a fazer o seu mapa da vida patrimonial, que é enxergar esses objetivos corrigidos pela inflação ao longo do tempo. E também, se você tiver interesse em dar um passo a mais, temos aulas focadas também em investimentos, renda fixa, previdência, fundo, renda variável. Se você tiver interesse, eu preciso saber se faz sentido para você. Como eu disse, são aulas particulares, aulas ao vivo, então meu tempo é escasso. Aí, se fizer sentido, eu entro em contato. Mas vamos voltar aqui agora. Este é o cuidado que você tem que ter. Porque, caso contrário, você vai chegar na fase mais frágil, onde a gente tem pouco tempo para corrigir a rota e vai perceber que você não se planejou devidamente para isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui para ele alcance mais pessoas e outras pessoas também tenham ciência dessa preocupação que elas devem ter. E, claro, clica aqui, se inscreve para continuar acompanhando semanalmente os nossos novos vídeos.